Eu quero trazer uma palavra que vai falar muito ao nosso coração, a respeito de coisas que nós vivemos, daquilo que o mundo tem trazido para mim e para você, mas muitas das vezes a gente não sabe lidar, porque não focamos aonde verdadeiramente deveríamos focar. A gente aprende que o nosso corpo, ele precisa de um alimento, para podermos assim exercer o nosso dia a dia, para poder estar de pé, para tudo que a gente vai executar, precisamos de um alimento para ter força, aleluia ou não aleluia? Mas hoje eu quero falar de um alimento, a qual todos nós já conhecemos, mas nem sempre suprimos a vitamina que é necessária desse alimento. Nem sempre a gente utiliza da forma adequada a vitamina que esse alimento traz para a minha e para a sua vida. Aleluia ou não aleluia? No livro de João, capítulo de número 6, verso de número 35. A palavra do Senhor, o Jesus fala para mim e para você dessa forma: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crer em mim, jamais terá sede. Aleluia ou não aleluia? O Senhor Jesus fala para mim e para você, que Ele é o principal alimento. Jesus Cristo, Ele não está se deparando com um alimento para nossa matéria, para nosso corpo físico. Jesus está querendo dizer para mim e para você, que Ele é um alimento que vai trazer para as nossas vidas algo sobrenatural, que através dos nossos olhos, através daquilo que a gente vê, nós não vamos poder sentir. Nós vivemos em uma geração que só conhecemos Jesus por ouvir falar. Vivemos em uma geração que conhecemos Jesus pelo tocar do Espírito Santo. Conhecemos Jesus por aquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Porque Jesus Cristo, Ele é o pão que traz a vida. Ele é o pão que traz a transformação, a renovação, a restauração. Aonde Jesus passa, aonde o nome dEle é falado, algo tem que acontecer. Aleluia ou não aleluia? Mas a palavra fala que é para aqueles que crêem. Se você crer que o nome de Jesus, ele tem poder, algo tem que acontecer. Então, nesse livro, João, ele relata para mim e para você a respeito de Jesus Cristo. E uma coisa muito importante para mim e para a sua vida, e eu quero deixar, o tema seria, eu coloquei como o pão da vida. Mas eu poderia, antes do tema, fazer uma pergunta que refletiu bastante para a minha vida. Que seria, do que você precisa para se achegar a Jesus hoje? Do que você está precisando para se achegar a Jesus hoje? No livro de João, nesse capítulo de número 6, a gente lê o versículo 35, ele afirmando que é um alimento para minha e para a sua vida, que dá a vida verdadeira. E que quem se alimenta desse pão, desse alimento, jamais terá fome. Só que o início do capítulo de João 6, ele começa dizendo que Jesus Cristo está atravessando para outra margem do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades, aonde ele havia vindo de um lado da margem, efetuando muitos milagres de cura. Ou seja, curando muitos enfermos. Então, aonde muitas pessoas viam com seus olhos naturais aquilo que Jesus era capaz de fazer. E muitas pessoas, então, o procuravam. Então, a Bíblia vai dizer no início de João 6, que ele, então, passa de um lado da margem, dali de Galileia, para o outro lado, ou seja, Tiberíades, aonde ele vem e sobe ao monte junto com os discípulos, e fica só olhando a multidão, observando. E a Bíblia vai dizer que uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão.
E a história então vai continuar dizendo que naquele momento que já era chegado, estava próximo ao dia da Páscoa, Jesus Cristo não queria dar àquele povo somente a cura. E como o povo já veria um tempo determinado o seguindo, caminhando, aquele povo teria fome e precisava se alimentar de um pão, não esse a qual ele se refere no versículo de número 35, mas um pão para alimentar justamente o nosso corpo. E Jesus Cristo, conhecendo já a atitude, ele se refere a Filipe, de o que poderia fazer para alimentar aquele povo. E Filipe fala que nem que se eles tivessem 200 dinheiros de pães, não daria para alimentar todo aquele povo. Não teria como alimentar aquele povo. Mas só que um outro discípulo se aproxima com um servo de Deus, com um homem, e dizendo assim: olha, este homem tem pães, 5 pães e 2 peixinhos. O que tem te faltado para você se achegar a Jesus hoje? Esse homem, ele seguia a Jesus por aquilo que ele via, mas ele não saiu de casa desguarnecido. Ele levou o seu alimento. Só que no momento que ele verdadeiramente conheceu a Jesus, ele já sentiu o que Jesus falava, ele já sentia a transformação, algo nele já havia de ter mudado, porque aquilo que ele levou para ele já não usou mais para ele, mas ele deu. Ainda que ele soubesse que aquilo que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos, não daria para alimentar ninguém, mas eu creio que na verdade ele deu aquele alimento, não imaginando o que Jesus iria fazer, mas achando ele que era Jesus que tinha fome desse pão, e ele queria ali então alimentar o mestre. Aquele homem não tinha noção do que Jesus era capaz de fazer, além de curar as enfermidades. Porque até aquele momento todos só tinham visto Jesus, aqueles que o seguiam, era para receber uma cura de uma enfermidade. Então a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo manda todos sentarem. E quando eles se sentam, Jesus começa a multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. E a Bíblia vai dizer que ali é alimentado 5.000 homens. Agora, quando a gente estuda a palavra, vai dizer que foi muito mais que 5.000, porque a Bíblia só se refere a homens. Então, imagina se ali tivesse, além dos homens, as esposas, além das esposas e os filhos. A gente pode aí contemplar aí para mais de 15.000, 20.000 pessoas foram alimentadas naquela noite, naquele dia, naquela hora, por Jesus Cristo. E aquele homem só ofertou aquilo que ele tinha levado para ele. E no momento que ele recebeu a Jesus, naquele momento a qual ele contemplou os milagres que Jesus operava, ele pôde receber uma transformação e ver que verdadeiramente o Jesus que ministrava, que pregava, que operava os milagres de cura de enfermidade, não parava por ali. Ele tinha um algo maior para mim e para a sua vida. Ele percebeu que aonde tinha se deixado os 10 mandamentos, aquele 10 mandamentos se transformou um, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem já tinha sofrido essa transformação e já brotava esse amor dentro do coração dele, porque ele parou de olhar para a necessidade dele, para a fome dele, e assim cedeu aqueles pães e aqueles peixes, para que alguém fosse alimentado. Então ele pôde ver que ainda no pouco que ele deu, que poderia alimentar ali 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas, ele viu ali para mais de 5.000 pessoas ser alimentada. Então o que você precisa? Será que é um alimento natural, é um pão, é um peixe?
O que você veio buscar nesta noite da parte de Jesus? Aquele homem seguia Jesus por um algo. Vai saber se ele estava com alguma enfermidade e seguia Jesus porque queria a cura dessa enfermidade. Mas uma atitude que esse homem teve foi que ele deu, independente de receber algo. Independente de ter recebido a sua cura. Ele viu ali uma oportunidade de verdadeiramente servir. De verdadeiramente ser um doador. De verdadeiramente ser um ajudador de um mestre. E em João, capítulo de número 6, o versículo 24 ao 27, diz assim: quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E eu quero fazer mais uma pergunta para a igreja. Qual a sua motivação de estar aqui hoje? Qual é a motivação da sua crença? Qual é a motivação que tem te levado a seguir e a servir a Jesus? A multidão seguia a Jesus, e o próprio Jesus fala que não foi por causa dos milagres que eles viram, mas porque comeram de um pão e satisfez-se na fome que eles sentiam. Jesus Cristo, Ele opera grandes milagres na minha e na sua vida. Mas eu quero chamar a atenção, o que é que você vê de milagre da parte de Jesus em sua vida? Aqueles homens viram milagres. Aqueles homens viram Jesus curar enfermidades e viram Jesus alimentar mais de 5.000 pessoas. Mas ainda assim não seguiu a Jesus do outro lado para Cafarnaum pelos milagres, mas pela satisfação que o milagre trazia. Eles não seguiam a Jesus por aquilo que Jesus era e podia fazer e trazer de transformação para a vida deles. Mas ele seguia Jesus porque queria algo a mais além do milagre. Eles queriam algo que satisfazesse a sua própria vontade, a sua própria dificuldade. Algo que cessasse o seu vento. Eles estavam em busca de algo que tirasse a dor que eles estavam vivendo. Que seja a falta de emprego, que seja uma dificuldade familiar, que seja a enfermidade. Mas como você tem buscado Jesus? Em Jó fala que o bem de Deus eu quero, mas o mal eu não quero. A gente conhece que se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Só que a diferença desses homens, que eles só seguiam Jesus porque ele queria Jesus o que fazia. E não fazia o milagre de forma que viesse transformar, renovar e restaurar a vida deles. Porque o que eles queriam era algo próprio, individual. E o que Jesus faz para o nome dele ser glorificado. Ele não faz para que você segure a bênção somente para você, mas ele faz na sua vida para que você divida com quem está perto de você.
Se Ele lhe curou de uma enfermidade, Ele quer que você glorifique o nome dEle e você fale sobre Ele, o que Ele fez na sua vida. Se foi o pão que faltou na sua casa, e esse pão chegou, Ele quer que você enxergue que ainda que tenha sido um pão, mas foi Ele que colocou na sua casa. Então o que tem te motivado a seguir esse Jesus? Será que é as bênçãos que Jesus pode te dar? Ou é aquilo que a quem Ele pode lhe tornar? Um abençoador, uma resposta de oração, um milagre vivo nessa terra. Jesus coloca para mim e para você Ele como o pão da vida, porque o pão da vida vai trazer um alimento a qual nós jamais sentiremos fome. Um alimento a qual o pão natural, uma fome a qual o pão natural não pode saciar. Porque o pão natural você come, com alguns minutos, algumas horas, você sente fome novamente. Então ali está o vazio de novo, no seu interior. Mas Jesus Cristo é um pão, um amor, a qual quando você se alimenta desse pão, não o torna a ficar vazio. Esse lugar ele fica preenchido, e aonde Jesus chega, tem que haver manifestação da glória dele. Aonde Jesus entra, a palavra fala que ele ceia, ele senta à mesa com você. E ele faz algo acontecer. A Bíblia vai falar de um homem de pequena estatura, que também só ouviu falar de Jesus. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar na sua vizinhança, a Bíblia fala que ele sobe em uma árvore para poder ver Jesus. Só porque ele ouviu falar. Ele não queria nada de Jesus, porque a Bíblia fala que ele era um homem bem-sucedido. Então, na vista dele, na mente dele, no coração dele, ele não precisava de nada. Ele só queria saber quem era esse homem. Ele queria conhecer mais desse homem. E ele não imaginava o que estava reservado para ele. E a Bíblia fala que no momento que Jesus passava, que viu ele na árvore, falou assim, ó, Zaqueu, eu vejo que no seu coração verdadeiramente você quer me conhecer, então desce aí. Desce, você vai me conhecer, eu vou ceiar com você. Desça, porque eu contemplo o seu coração. Eu contemplo o desejo do seu coração, que não há interesse além de me conhecer. Então desça, que eu vou ceiar com você. Eu vou passar a noite na sua casa. Você vai me conhecer e saber quem eu sou. E a Bíblia fala que esse homem é transformado, porque ele permitiu Jesus entrar naquele lugar. O versículo de número 28 ao 36, diz assim, então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse
que vocês não creem, embora estejam vendo. O povo seguia a Jesus, porque Jesus operava não os milagres, não porque eles eram transformados, não porque eles eram renovados, mas porque queria saciar uma fome da carne, um desejo da carne. E Jesus Cristo, com tamanho amor, paciência com aquele povo, assim como tem conosco, Ele dá mais uma oportunidade ao povo e se assenta. E Jesus declara que Ele é o pão da vida. E o povo então vai contestar com Jesus assim: como? Que pão é esse? Que pão você é? Porque o pão de verdade, os nossos pais antepassados foi quem comeu. Porque Moisés deu. Mas e você? O que é que você vai fazer para nos convencer? O que é que você tem para nos mostrar, para que a gente verdadeiramente possa acreditar que você é esse pão? Que você pode alguma coisa. Só que se a gente ler no finalzinho do capítulo de número 5, vai falar que justamente Jesus fala que Moisés falou sobre ele, mas eles não acreditaram. Que Moisés não foi Moisés que deu esse pão, mas sim Deus. Mas o povo também não acreditava. E aí Jesus fala para mim e para você: eu sou o pão. Se vocês não acreditam de tudo que vocês veem que eu estou fazendo, e vocês ainda não creem, como vocês têm visto o milagre de Deus na vida de vocês? Eu contemplo que se eu deito, é milagre. Eu contemplo que se eu levanto, é milagre. Eu contemplo que se eu como e eu bebo, é milagre. Eu contemplo que se eu trabalho, é milagre. Eu contemplo que se eu estou aqui nesta hora, é milagre, porque uma hora eu estive numa lamaçal do pecado. Eu contemplo que se eu hoje tenho uma esposa, é milagre. Se eu tenho filhos, é milagre. Se eu tenho uma casa, um teto, é milagre. Mas eu também tenho que contemplar que se eu passar por dificuldade, também é milagre. Porque é onde Ele vai forjar a minha fé. Porque é aonde Ele vai forjar o meu caráter. Porque é aonde Ele vai ver se eu verdadeiramente estou alicerçado com a raiz. Se eu estou alicerçado na cruz do Calvário. Falar em alicerçado, ontem eu vivi uma experiência com o pastor Milton. A gente ontem, para a glória de Deus, ele passou o dia ontem comigo lá em Carapebus. Quem não sabe, o pastor Milton está me ajudando lá, é meu segundo lá em Carapebus. E ontem ele foi para lá, para a gente visitar algumas pessoas, e aí passamos no monte. Lá tem um monte muito lindo, muito bonito, e tem pedras, e quando a gente chegou lá, estava cheio de matos. Começamos a orar, e aí de repente eu me abaixei para arrancar, limpar a área onde a gente ora, porque lá tem umas pedras, em volta assim dá para a gente sentar, e fizeram tipo um fogareirozinho no meio, de pedras, e estava cheio de mato. Então eu me abaixei para arrancar esse mato para ir limpando. E no momento que eu peguei os matos dessa altura, bonitos, verdes, que eu peguei, só puxei, o mato saiu. Falei, como que pode isso? Aí fui começando a arrancar. E no que pegava, não fazia nem força, puxava. Aí Deus na hora me deu a passagem de Mateus 13, aonde o semeador sai para semear, e algumas sementes caem no caminho. E algumas sementes caem justamente sobre a rocha, mas elas não permanecem, vem o sol e secam.
Só que essas não estavam secas, elas estavam bonitas, estavam verdes, mas porém não estava alicerçada. Então Deus na hora me deu ali essa passagem, e eu falei, pastor Milton, faz o seguinte, vamos fazer um vídeo rapidinho para a gente mandar para a igreja, o senhor arranca e eu vou falar a mensagem, e ele saiu arrancando. Muito fácil, arrancar. Rapidinho a gente limpou a área, aonde aos nossos olhos daria muito trabalho. Eu imaginei, vou ter que vir aqui depois trazer uma enxada, um facão, alguma coisa para poder limpar essa área. E na mão a gente limpou. Porque aos olhos naturais, a gente não consegue ver o impossível. Sem fé e sem crer, a gente não consegue ver o que Deus tem para fazer. Mas a gente precisa se movimentar para fazer acontecer o milagre. E o engraçado de tudo isso foi que a gente terminou, limpou, mandei, fiz a mensagem, oramos, finalizamos e descemos o monte. Quando a gente foi descendo, tinha um mato igualzinho no meio do caminho, só que esse estava em terra. O pastor Milton estava do meu lado, de repente senti a falta dele. Quando eu olho para trás, está ele tentando puxar o mato. Eu falei, pastorzão, você duvidou da palavra de Deus, que Deus me deu? Ele fez, não, pastorzão, mas eu quis tirar a prova. E ele não conseguiu arrancar aquele mato, porque estava num solo e a raiz estava profunda. Então eu profetizei para a igreja de lá e quero profetizar na vida de vocês. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês que este ministério Gileade que vocês estão, é terra fértil. Vocês estão em um ministério que é fértil. E tudo aquilo que vocês semearem, irá brotar. E pode vir o vento. E pode vir a tempestade. Pode vir a dificuldade. Pode vir a falta de emprego. Pode vir a fome. Mas nada vai arrancar vocês da presença de Deus. Nada vai afastar vocês da presença de Deus. Vocês irão brotar uma bela árvore. Vocês irão dar muitos frutos para a glória de Deus. Só basta você crer. Porque essa terra é fértil. Esse lugar é lugar de oração. É um lugar onde nós estamos para aprender e caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E não com um pão natural. Não se alimentar de um pão que não pode trazer a substância para essa terra. A vitamina necessária para que essa terra venha brotar as árvores e os frutos dentro de vocês. Então eles viam e não criam. Eles viviam e não criam. E nós ouvimos e vivemos. Porque contemplamos o milagre, nós somos o milagre. Nós somos mais que vitoriosos. Nós seremos muito mais que vitoriosos. Nós receberemos a vida. Não neste lugar. Mas receberemos uma vida que só Ele pode nos dar. Nos alimentando desse pão. Buscando desse pão. Não pão feito com fermento, mas pão feito através do Espírito de Deus. Um pão a qual o homem, sem estar na presença, não pode fabricar. Um homem não pode fazer sem estar no altar, sem estar com a vida santificada, sem estar com a vida consagrada, sem viver o principal mandamento. Estamos vivendo em uma geração, eu tenho sempre dito isto lá, a qual lá fora se é contada tantas vezes a mesma mentira, que na 10ª vez o povo se faz dela uma verdade.
E nós temos que ficar ligados para que a gente não venha cair nesse conto e acreditar também que a mentira é uma verdade. Então é por isso que Deus me traz um despertamento nessa palavra, que quando Jesus fala assim, ó, em verdade e verdade. Ele não fala a verdade só uma vez. Ele fala em verdade e verdade. Porque essa verdade, a primeira verdade, pode ser uma verdade que o mundo conta, ou que até um de nós contamos para satisfazer o nosso ego. Só que quando ele coloca e verdade, já é uma verdade trazida pelo Espírito. Já é uma verdade que vai contestar e fazer com que você reflita se a primeira verdade é a correta. Se a primeira verdade não é gerada em cima de um orgulho, de uma soberba, ou para satisfazer aquilo que você acha que é verdade. Só que quando ele fala e verdade, essa vem com o Espírito. Essa vem com a verdadeira reflexão, revelação e sabedoria do que ele quer dizer para mim e para você. Então, como fazer esta obra linda e maravilhosa? É crer. Precisamos somente crer, acreditar. Mas acreditar em quê? No Jesus que pode fazer os milagres, ou um Jesus que pode transformar? Acreditar em um Jesus que pode multiplicar pães e peixes e vai matar a minha fome, ou acreditar em um Jesus que vai me ensinar a superar isso que eu estou vivendo, e que vai me ensinar a passar por isso? Porque podemos seguir Jesus por dois motivos. Um porque queremos o peixe, e outro porque queremos a vara para poder pegar o peixe. No momento que você quer o Jesus que lhe dá o peixe, vai ser só um momento, porque você vai comer e o peixe acabou. E depois, como é que fica? Mas quando você quer o Jesus que dá a vara, jamais vai lhe faltar o peixe, porque você vai estar com a ferramenta ideal para toda hora pegar o peixe. Toda vez que você sentir desejo e necessidade, que tiver fome, você vai pescar. E Jesus trabalha na minha e na sua vida dessa forma. Ainda que de primeiro momento, Ele te dá o peixe, mas Ele não quer que você se acostume com essa situação. A palavra do Senhor fala que Ele quer que você venha da forma que você está. Que seja fumando, bebendo, na noite, do jeito que você estiver vivendo, Ele fala, venha. E aí Ele lhe dá o peixe, Ele lhe dá o pão, Ele te alimenta, Ele te conforta, Ele te esquenta. E aí você não pode permanecer da forma que você vivia. Porque Jesus chegou na sua vida. Você está em um lugar que é um hospital. E um hospital de uma forma geral. Porque quando estamos doentes verdadeiramente, o hospital você vai só para curar a enfermidade. Mas esse hospital é diferente. Esse hospital ele vai não curar a enfermidade, ele vai tirar a enfermidade de sua vida. Esse aqui é um hospital que ele vai tirar a dor de dentro de seu coração, a qual remédio nenhum pode tirar. Esse hospital ele vai tirar um peso de sua alma, a qual hospital e nem médico nenhum pode tirar. É um hospital de uma forma geral. Esse hospital pode restaurar o seu casamento, aonde psicólogo nenhum pode restaurar. Esse hospital pode transformar o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, aonde lugar nenhum pode transformar. Basta crer, basta vir e ser alimentado por esse pão.
Basta se alimentar verdadeiramente e se apegar nesse pão, a qual nos traz vida, e que jamais sentiremos fome, jamais sentiremos necessidade. E qual a sua atitude perante o que vê, o que vocês têm visto? Qual é a sua atitude perante o que Jesus tem feito na vida de vocês? Como eu falei no início, Jesus nos dá para que a gente possa também doar. Eu não falo aqui nem tanto de vida financeira, de dinheiro, não. Eu estou falando realmente do que você recebe. Esse Jesus que é esse pão que traz vida, e que jamais você vai sentir fome. Porque o dinheiro, ele vai lhe trazer um alimento que você depois vai sentir fome novamente. Mas como você vê, como você tem usado, o que você tem feito com aquilo que Jesus tem feito na sua vida? Como você tem ofertado, podemos assim dizer, aquilo que Jesus tem te dado de milagres, a qual o olho não pode ver, a qual o homem não pode tocar, mas você está vivendo e sentindo, a qual só dentro de você, no seu interior, está sendo transformado, a qual neste momento, nesta hora, está queimando. O que você tem feito com isso? Você tem guardado, aprisionado para você? A Bíblia vai dizer, será que uma pessoa, um homem, uma mulher, acende uma lamparina e coloca ela debaixo da mesa? Ela fica em cima, para onde ela estiver, ela iluminar. Você tem iluminado a vida daqueles que estão próximos de você? Você tem dividido e falado sobre o milagre que você está vivendo? Estar de pé, deitar, dormir, correr, beber, andar, brincar, trabalhar, tudo isso é motivo de você falar de Deus, de você falar de Jesus. Às vezes você pode achar que nos seus olhos você fala assim, eu não estou vivendo um milagre. Será que não? Olha a Covid, olha a gripe, olha doenças e doenças que estão por aí. Olha para o seu casamento. Será que não há motivo para impactar outros com aquilo que você está vivendo? Aquele homem deu 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. E você acha que você tem pouco para alimentar quem está próximo de você? Mais de 5.000 pessoas, através de Jesus Cristo, foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. E será que você não pode alimentar uma pessoa que está do seu lado com o que você tem? Com aquilo que você está vivendo? Eu não estou falando de alimento material. Eu estou falando de interior. Eu estou falando de um choro que você pode tirar da vida de uma pessoa com uma palavra, com um abraço, com um aperto de mão. Eu estou falando você libertar uma pessoa através de uma oração. Eu estou falando você trazer um novo para a vida de uma pessoa. Só em falar nesse Jesus que transformou, transforma e vai transformar cada vez mais a sua vida. Versículo 43 e 48. A gente vai ler do 43 ao 48. Jesus respondeu, não fique murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Lembra o que eu falei? O que tem te motivado a estar aqui? Será que a fome é um desejo simplesmente de um alimento ou de uma cura de uma enfermidade? Eu quero dizer para vocês o seguinte: ei, Jesus vai te dar. Porque Ele quer que você entre do jeito que você está e Ele vai lhe alimentar, Ele vai te curar, Ele vai te transformar. Mas a forma que você crer nele é quem vai fazer você permanecer neste lugar. A palavra diz que ninguém vem ao Pai a não ser que Deus, o próprio Deus, tenha enviado. E a palavra diz que aquele que é enviado, ele é ensinado. Conforme você aprende, você conhece. E será que verdadeiramente estamos conhecendo esse Jesus? Lembra da primeira pergunta? O que você precisa para se achegar a Jesus hoje? Será que verdadeiramente temos conhecido a esse Jesus que está comigo, que está perto de mim, que está dentro de mim, que está na minha casa? Ou eu estou aqui porque simplesmente vivo uma vida com muita necessidade? Eu estou aqui porque estou em busca de um futuro. A Bíblia fala que a cada dia basta o seu. A Bíblia fala que devemos viver o dia de hoje como se fosse o. Deus te trouxe aqui. E a palavra fala que foi Ele quem ensinou. Que é Ele que ensina. E aí também fala que aquele que Ele ensina permanece nele. E Ele é o pão da vida. Esse é o alimento que eu e você precisamos. É desse pão que a gente precisa buscar e se alimentar. Uma situação que Jesus Cristo viveu, que Ele passou 40 dias e 40 noites com fome. E no momento que Ele vai começar a trajetória dele, ainda assim naquele estado de jejum, Ele é levado pelo Espírito e é tentado pelo inimigo. E a primeira tentativa do inimigo é justamente no pão. Se você és verdadeiramente o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pão e se alimente. O inimigo debateu com Jesus com a própria palavra. Porque a palavra diz que Jesus é Filho de Deus. E a palavra diz que Deus é o Todo-Poderoso, que tudo pode. Então ele debate Jesus dizendo: você não é filho de Deus? O seu pai tem poder para muita coisa, então pede a ele que transforme isso aqui e mate sua fome agora. E uma coisa interessante é que o diabo sabia que Jesus estava jejuando. E tentou ele justamente aonde ele achava que Jesus estaria fraco. Só que aí Jesus vai debater com ele, não com as próprias palavras, mas com a palavra do Pai. Então ele diz assim, mas só que a palavra de Deus também diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você recebe essa palavra nesta noite? Você recebe desse pão? Pão esse que é o próprio Jesus que disse: eu sou o pão da vida. E se vocês creem, jamais terão fome novamente. No versículo de número 59 ao 63, a gente vai ver mais uma vez. Algo bastante interessante para mim e para a sua vida. Jesus disse essas coisas quando estava na
podemos dizer, estava na igreja. Então Jesus estava ali naquela hora falando para crentes. Sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecera, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida. A gente vive em um ambiente onde muitos que estão sentados aí, como vocês acham, que o pastor, ele tem que subir aqui no púlpito e falar palavra de amor, de abraço para vocês o tempo todo. Mas a gente tem que ter a convicção que a palavra de Deus, ela é amor, mas ela também é justiça, é verdade e correção. E Jesus Cristo naquele dia, ele fez justamente isso. Porque aqueles homens, eles criam em um pão, a qual saciava a fome deles naquele momento. Eles criam em um pão, a qual era a necessidade deles naquela hora. Eles criam em uma igreja, que eles, no momento que ele tinha fome, ele podia ir lá buscar e a igreja tinha que dar. Só que Jesus Cristo naquele dia foi ali para ensinar o seguinte: ó, vocês têm fome hoje, eu vou lhe dar. Só que também eu vou lhe dar pão hoje, vou lhe dar peixe hoje, mas vou lhe dar vara. A partir de hoje você tem que caminhar dessa forma, ó. É assim, você quer receber, você quer crescer, você quer ser transformado, você quer viver o milagre? Tem que ser assim, ó, caminhar assim, andar assim. Não é se alimentar desse pão, porque você vai comer desse pão agora, eu vou te dar, e amanhã você vai estar aqui de novo, com a mesma fome. Não vai ser um desejo diferente ou algo diferente que você vai querer, não. É a mesma coisa, todos os dias. Porque você não está sendo transformado. Porque você não está sendo tocado. Porque você não está crendo na palavra que vem de Deus. Você tem se movimentado por aquilo que você vê. E não através da fé, que é o que você não vê. Mas você espera. Porque Deus, ele traz à sua memória toda a palavra que lhe dá esperança. E a esperança que nós temos que ter é que Jesus vai voltar. E que nós iremos para o lugar tal prometido, a qual ele prometeu e diz que já está pronto. Porque se é casa, ele vai me capacitar, eu vou trabalhar e vou ter. Se é carro, ele vai me capacitar, eu vou trabalhar e vou ter. Se é família, ele vai me moldar, vai me capacitar, vai me dar sabedoria e eu vou ter. Ele trata, ele trabalha para que a gente conquiste. Porque essas coisas são coisas possíveis que eu e você pode fazer. Então ele nos capacita para que a gente conquiste aquilo que ele já tem preparado para mim e para você. O Jesus Cristo é um Deus que serve, é verdade. É um Deus que é abençoador, mas não é empregado. Não é na hora que você quer e do jeito que você quer. Mas é no tempo dele, na hora dele e como ele quer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas segundo o seu chamado e propósito. Você quer que coopere para você? Viva o propósito de Deus. Você quer que seja bom para você? Viva o propósito de Deus. Porque se está te incomodando, se está te machucando, é porque você não está no propósito de Deus. Você está vivendo aquilo que você quer viver. Versículo de número 65 ao 68, para finalizar.
Eu peço que a igreja se coloque de pé. E a palavra fala e falou para mim e para você, o que é interessante, que quando Jesus ministrou essa palavra, dizendo que ele era o pão, dizendo que a igreja estava crendo em algo que não era verdadeiro, e estavam com atitudes de algo que não evidenciavam realmente a vida de Jesus, vai dizer que a igreja murmurou. E aqui a gente vai ver quem ficou. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Oito. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. O Senhor tem a palavra da vida eterna. Ele é o pão da vida. Ele é quem vai saciar a sua fome e você jamais a terá. E nesse mesmo livro de João, eu pulei por causa do horário para a gente adiantar, vai falar a respeito também de um pão que tem um significado muito importante na minha e na sua vida. No momento a qual vocês vão fazer aqui novamente, que todo mês é feito a Santa Ceia, esse mesmo livro diz que aquele que não come desse pão e não bebe desse sangue, não está nele e nem ele está em você. Ou seja, se você não come desse pão, é porque você não crê em Jesus. É porque você está crendo em algo material, ou você está buscando ainda algo que Jesus está querendo lhe tratar, você ainda está precisando enxergar verdadeiramente, conhecer verdadeiramente a esse Jesus, como Zaqueu conheceu e largou tudo, abandonou tudo, mudou a vida dele. Zaqueu devolveu tudo aquilo que ele tomava, que ele roubava do povo, ele devolveu. Só porque teve um encontro verdadeiro com Jesus. Só porque ele conheceu a Jesus. E como nós sabemos, Jesus aonde chega, ele muda o ambiente. E ele está aqui nesta noite. Está aqui para transformar e mudar a minha vida, a sua vida, porque todos os dias precisamos ser tocados por esse Jesus. Todos os dias precisamos comer deste pão e beber desta água, para que não venhamos sentir fome, e para que não venhamos sentir sede, a qual esse mundo oferece, mas que possamos ser ligados, através de um pão, se alimentando de um pão, que vai nos dar a verdadeira vida, que é a eterna, em nome de Jesus.